Para essa nossa aula de português, nós iremos trabalhar com o livro didático de português, que provavelmente vocês já devem ter em mãos. E nessa atividade, nós iremos recorrer a duas páginas, que é a página 10 e a página 11. Eu vou direcionar vocês até essas duas páginas. Veja aqui, ó, página 10 e a página 11. Essas duas páginas eu irei apresentar a atividade que vocês deverão entregar na próxima aula. E de acordo com o nosso horário de aula, a próxima aula é na quinta-feira. Vejam aqui, ó. Hoje, segunda, aula de português. É essa que está acontecendo agora. Eu vou direcionar essa atividade hoje para vocês entregarem na quinta-feira, quando nós teremos novamente aula de português. Na quinta-feira nós iremos retornar essa aula e vocês devem estar com a atividade pronta. Vamos voltar lá, ó. Página 10. Página 10 e página 11, atividade hoje para ser entregue na quinta-feira. Sendo que na quinta-feira vocês terão uma outra atividade relacionada a esse texto aqui, ó, chamado Portinari. Ele vai ser indicado como leitura obrigatória, ou seja, quando vocês terminarem de fazer essa atividade da página 10 e da página 11, para se preparar para a atividade de quinta-feira, vocês devem ler o texto que está na página 12, chamado Portinari. Ele passa para a página 13 e termina na página 14. Ler esse texto é importante porque na quinta-feira eu vou dispor dessa atividade da página 15, 16 e 17. Atividade esta que está relacionada com o texto chamado Portinari, tá? Então, recapitulando o que eu disse, para a atividade de hoje, página 10 e página 11, já vou explicar o que vocês devem fazer. E fica como leitura obrigatória o texto da página 12, 13 e 14. Vamos lá então. Começando aqui, vamos começar com a leitura dessa unidade 1, acompanhe comigo lá, arte. O ser humano se expressa por meio da arte há milhares de anos. A música, a pintura, a literatura, a dança, o teatro, o cinema. O que seria do mundo sem as artes? Ao apreciar uma obra de arte, descobrimos um pouco a respeito do artista e de sua época. Então, olha aqui, ó. Nós vamos conhecer nessa atividade um pouco sobre o Sergei Prokofiev. Ele foi um músico da Rússia, onde ele juntou um conto antigo chamado Pedro e o Lobo com a música. E com essa junção, com essa união, ele fez uma obra de artes magnífica, que é chamado o conto musical Pedro e o Lobo. Eu vou ler para vocês aqui o que diz esse parágrafo, para que nós possamos entender o que será a atividade. Olha aqui, ó. O objetivo de Prokofiev ao compor essa obra era tornar acessíveis às crianças os principais instrumentos e sons de uma orquestra sinfônica. Baseado em um antigo conto russo, o compositor concedeu a cada personagem do espetáculo uma personalidade sonora diferente. Ou seja, para cada personagem existia o som de um instrumento. Por exemplo, o passarinho é representado pelo flautim.
O gato é representado pelo clarinete, a pata pelo som do oboé, o lobo é representado pelas trompas, os caçadores que aparecem na história são representados pelos tímpanos, o avô do Pedro é representado pelo fagote e o Pedro, que é o personagem principal, é representado pelos instrumentos de cordas, pelas cordas. Então, olha, para que vocês possam entender isso que eu estou falando, vocês deverão assistir esse vídeo aqui que eu vou propor junto com a atividade. É o vídeo chamado Pedro e o Lobo, e aqui é apresentado os instrumentos. Vejam aqui, ó, todas as vezes que for tocado o clarinete, quando nós ouvirmos o som do clarinete na história, é porque vai aparecer o gato. O gato é representado pelo som do clarinete. Todas as vezes que aparecer o som das trompas, nós vamos ver na história o lobo. Perceberam aquilo que eu falei? Olha aqui, ó. O som das trompas representa o lobo. E no decorrer da história que vocês vão assistir nesse vídeo, vocês vão entender isso que eu acabei de ler aqui para vocês, olha. Quando fala que cada personagem da história é representado por uma personalidade sonora diferente. Então, vejam aqui comigo. Ó, na peça musical de Prokofiev, Pedro, o protagonista, para quem não sabe, o protagonista é o personagem principal da história, é representado pelos instrumentos de corda, os caçadores pelos instrumentos de percussão e os demais personagens da história são representados pelos instrumentos de sopro. Agora eu vou lá para a próxima página, onde vocês poderão ver o seguinte aqui, ó. Veja que nós temos aqui essa primeira atividade aqui. Olha, identifique os grupos que apresentam instrumentos de sopro. Olha lá. Sopro, percussão e corda. Vejam aqui, por exemplo, esses instrumentos aqui. Eles são instrumentos de sopro. Se for sopro, você vai escrever sopro. Será que eles são instrumento de percussão? Se for percussão, você vai escrever percussão. Ou será que eles são instrumento de corda? Se for corda, você vai escrever corda. A mesma coisa você fará aqui e aqui. Você vai escrever ou sopro, ou percussão, ou corda. Entenderam? Nessas linhas aqui, você deve escrever que tipos de instrumentos, esses grupos pertencem. Ou é sopro, ou é percussão, ou é corda. Caso você tenha dúvida, é só recorrer ao vídeo. Lá no vídeo mostra a que grupos pertence cada instrumento. Tá? Nessa outra parte aqui da atividade, nós iremos fazer referência à história da Chapeuzinho Vermelho, que, diferente da história do Pedro e o Lobo, ela não envolve instrumentos musicais, como foi feito pelo Sergei Prokofiev. Então, só para lembrar a história da Chapeuzinho Vermelho, vocês irão responder 7 perguntas, que é o que eu vou propor agora aqui, ó.
Então, essas 7 perguntas eu vou disponibilizar no final do assunto. A pergunta número 1 é: onde morava Chapeuzinho Vermelho? Pergunta 2: por que ela ia visitar sua avó? Pergunta 3: onde morava a avó de Chapeuzinho Vermelho? Pergunta 4: o que Chapeuzinho Vermelho carregava em sua cesta? Pergunta 5: onde o lobo a encontrou? Pergunta 6: o que aconteceu à vovó? E a pergunta 7: qual é o final da história? Essas 7 perguntas eu vou estar disponibilizando daqui a pouco para vocês no final, inclusive no final da atividade, onde vocês devem escrevê-las no caderno. Tira uma foto e envia para mim no PV. Nessa do desafio aqui, vocês deverão prestar atenção nessa ilustração aqui, ó. Vejam que ela é dividido em 4 quadrinhos. Olha o que o comando diz: observe as ilustrações e complete o texto abaixo. O texto abaixo que está se referindo é esse texto aqui, olha. O texto explica como se faz um ganzá. O que é um ganzá? É um tipo de chocalho muito usado por grupos musicais brasileiros. Vejam que aqui nesse quadro, nesse primeiro quadro aqui, estão os materiais que são usados para fazer o chocalho. Então, bem aqui você vai escrever, ó, materiais usados. Eu vou iniciar aqui para vocês. Ó, quais são os materiais usados aqui? Vejam que tem 2 copos de plásticos, aí você escreve 2 copos de plásticos ou de papel, porque pode ser de papel. Veja o que tem aqui, ó. São sementes, isso daqui. Sementes. E isso daqui é um esparadrapo ou fita adesiva. Vou colocar aqui fita adesiva. Pronto, já fiz a descrição dos materiais usados. Agora bem aqui vou trocar de cor. Aqui no próximo quadro está querendo saber como é, primeiro, o que é que faz depois que você tem os materiais usados, que eu já descrevi bem aqui, olha. Aí o que é que você faz primeiro? Você vai olhar nesse desenho que eu marquei em azul e escrever aqui. O que é que está acontecendo nesse quadro aqui?
Depois você vai olhar, deixa eu mudar a cor aqui. Olha nesse quadro aqui no terceiro, para completar aqui, ó, a seguir. O que acontece a seguir? Você vai ver o que está acontecendo aqui. E por fim, você vai olhar aqui nesse último quadro e escrever o que acontece depois. Ó, o que está acontecendo depois aqui? Aí você vai e descreve o que está acontecendo aqui. Lembrando que é um desafio, onde você deve escrever o texto abaixo que explica como é que se faz um chocalho. Quando você terminar essa atividade, que é a atividade da página 11, você deve fazer a leitura da página 12, que é essa leitura aqui, ó, que começa aqui, cujo título é Portinari. Então ela começa na página 12, segue pela página 13 e termina na página 14. Lembrando que a leitura desse texto, chamado Portinari, ela é uma leitura obrigatória que serve como preparativo para a atividade de quinta-feira.